Boas, malta. Boa noite. Boa noite. Daniel, do canal Low Kick Combate. Hoje com esse casca grossa aí. Diogo Calado, famoso The King. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Estou muito contente de estar aqui. Que isso, quem tem que estar contente sou eu. Estou. Quem tem que estar, não. Eu estou totalmente contente, né? Mas obrigado pelo convite, foi bom. Eu gosto deste tipo de podcasts e acho que é muito bom estares aqui a dar visibilidade também aos lutadores portugueses. Boa. E fico contente pelo convite. Você sabe que eu conheci o Diogo Calado antes mesmo de chegar cá em Portugal, né? É Vamos ver sério? se tu adivinhas. Não foi assistindo luta. Não? Não. Então foi o quê? Outra entrevista? Foi outra entrevista. Ah, foi com o Léo. Léo Minuí. Ah, exatamente. Yoksutai. Isso foi na China, exatamente. Foi na China aquela Exato, entrevista? aquela entrevista foi na China. Eu conheci o Léo, porque já não me lembro se num combate qualquer que eu fiz na Tailândia, e cruzámos-nos ali, estivemos a falar um pouco, e depois eu fui competir à China, a um evento de K1 que havia na altura, que ainda existe, acho eu, que é o Kunlun, e o Léo também estava lá, não a lutar, estava a acompanhar um atleta brasileiro que eu já não me lembro do nome. E ele disse, gostava muito de fazer uma entrevista, eu nesse combate no Kunlun correu bem, até ganhei, aquilo era uma eliminatória para um torneio, quem ganhasse aquela eliminatória depois ia para um torneio de 3 combates na mesma noite, e eu ganhei e ele no dia a seguir fez-me uma entrevista. Foi engraçado, já não me lembro em que ano foi, talvez 2015. Acho que tem uns 5 anos. É capaz de ter sido para em 2015. Acho que 15, 16. Tem, Sim, por aí, 15. pelo menos o eu vídeo sei. eu sei que tem 5 anos. Sim. Hoje mesmo eu fiz questão de ir lá e falar assim, não, deixa eu ver quanto Então tempo deve ter sido 2016, talvez. Mas foi muito engraçado. Então conheceste-me no Yoksutai. Foi, e o que chamou a atenção foi a questão da Dina, né? Eu acho que no Brasil nós temos, sim, treinadoras, mas eu não consigo lembrar de uma treinadora brasileira. Muitas lutadoras, né? E aí me chamou a atenção. Falei, poxa, caramba, que legal. Né? Infelizmente é um desporto que você vê muito mais homens nessa posição Sim. de treinador do que em si mulheres. Né? E aí quebra o paradigma, né? É verdade, é verdade. Quem vê a Dina lá... E é engraçado por acaso, porque nessa entrevista que estás a falar do Yoksutai, eles ficaram muito impressionados porque no dia anterior, quando eu estava a aquecer para o combate, a Dina estava-me a agarrar paus e eu a chutar, e eles, como é que ela, sendo mulher, consegue agarrar paus para... E eu não sou assim tão pequeno, vou fazer 75 kg normalmente, naquela altura fazia 75, e eles, é um gajo grande a dar pontapés, a fazer tudo, e a Dina a agarrar paus ali, a segurar. E foi engraçado. É natural, né? Isso é fisicamente provado. O homem tem muito mais força que as mulheres. Claro. Já é difícil enquanto o homem segurar, né, paus Exatamente. aí, dependendo do gajo. Exatamente. Mas pronto, quem não conhece a Dina também não sabe que não é só treinadora. Ali também Sim. tem uma lutadora também. Sim, a Dina foi das melhores lutadoras, ou se não a melhor lutadora que houve em Portugal. Na altura dela era sem dúvida a melhor lutadora e mesmo acho que é uma pessoa que nunca vai poder ser apagada da história do Muay Thai e do kickboxing em Portugal, porque fez história enquanto lutadora e está a fazer história enquanto treinadora também. Legal. E aproveitando, falando da Dina, em que momento a Dina entra na vida do Diogo Calado? Conheceu como atleta ou foi no âmbito pessoal? Não, eu conheci a Dina enquanto a Dina era atleta, porque a Dina não foi a minha primeira treinadora. O meu primeiro treinador foi o Nuno Neves, que também foi um bom atleta na altura em Cascais, porque eu sou de Cascais, e eu conheci a Dina primeiro porque ia ver alguns combates e via a Dina a competir, mas eu interagir com a Dina foi na seleção portuguesa. A primeira vez que eu fui à seleção portuguesa era júnior, tinha 17 anos. E a Dina não era selecionadora, mas era uma das treinadoras ligadas à seleção. E eu fui ao campeonato da Europa de kickboxing, que nesse ano foi aqui no Algarve, e conheci a Dina aí. E demos-nos logo muito bem. Criámos ali logo uma amizade mesmo engraçada. Eu era um miúdo ainda. E a Dina era uma atleta de topo e eu dei-me muito bem com ela. Passados uns meses, fiz a minha primeira viagem à Tailândia também. Eu fui ao Campeonato da Europa de Kickboxing, onde conheci a Dina. E fui medalha de bronze, mas perdi logo no primeiro combate. O kickboxing não é muito a minha praia. Naquelas regras amadoras, isso não é muito a minha praia. Não pode isso, não pode aquilo. E não posso agarrar, não posso fazer clinch, pronto, é diferente. E passado 3 meses, se não me engano, foi o Campeonato do Mundo na Tailândia. E eu fui enquanto júnior lutar no Campeonato do Mundo na Tailândia e a Dina estava lá também. Como lutadora? Não, ela estava como treinadora, ela era lutadora profissional na altura, mas não estava a competir nesse campeonato. E eu fui enquanto júnior e ganhei esse Campeonato do Mundo na Tailândia, fiz 3 combates, foi a minha primeira medalha de ouro
Aliás, na IFMA até foi a minha única medalha de ouro, já tive várias medalhas de prata, mas de ouro foi a única. E pronto, aí criei uma grande ligação com a Dina, apesar dela não ser minha treinadora. Criei uma ligação com ela porque gostei muito dela enquanto pessoa, porque quem não conhece a Dina não tem se calhar ideia da pessoa que ela é, mas ela é uma pessoa espetacular. E percebi que eram não só uma grande atleta, uma grande treinadora também, porque estavam lá vários atletas da Dina a competir, desde os júniores a séniores. Nessa altura a Dina tinha, já era Dinamite Team ou Já era a Dinamite já era... Team, já era a Dinamite Team. E pronto, depois quando vim para Portugal, continuei a competir por o meu primeiro treinador, pelo Nuno Neves, depois acabei por trocar de treinador e até vim aqui treinar para Vila Franca de Xira com o José Fortes. Chegou a treinar com o José Fortes? Cheguei a treinar, se não me engano, 3 anos com o José Fortes. Eu estou espantado porque eu pesquiso muito sobre os atletas, né? E eu não encontrei nada do Diogo relacionado Treinei 3 anos se não me engano, 3, 4 anos com o José Fortes. E pronto, e depois acabei por quando saí do José Fortes ir para a Dina e já estou lá há 10 anos. Fez agora em janeiro 10 anos que eu estou a treinar na Dina. Hoje quem é o atleta mais velho da equipe da Dina? Sabe? Consegue falar? Mais tem velho, muitos, né? Sim. Pessoas que treinam há mais tempo que eu, tens lá atletas que hoje em dia já são treinadores, que começaram a treinar com a Dina há 20 anos, se não me engano, já há muito. A Dina já é capaz de ser treinadora há 20 anos. Não quero estar aqui a dizer induzir ninguém em erro, mas tem lá atletas a treinar já há 20 anos com a Dina. Acho que há 20 anos. Desde o Ricardo Lopes, que também foi lutador, Ricardo Andrade também, que hoje em dia é treinador também e foi um grande lutador aqui em Portugal. Tem lá vários atletas mais velhos do que eu que treinam já desde há muitos anos e que foram competidores também, que hoje já não competem e continuam a treinar. Sim. Agora fala para mim, Diogo, como veio essa paixão pelo desporto de combate? Olhando lá para trás, lá na infância. Isso é uma pergunta a maioria começa com os filmes, né? Sim. Mas pronto. Pergunta para assim. É uma coisa engraçada fazer essa pergunta porque eu, enquanto criança, não sei se por influência, na altura havia muito a série dos desenhos animados Dragon Ball. Lembro. E eu via muito o Dragon Ball, depois o meu pai gostava de me pôr a ver filmes do Van Damme e do Bruce Lee também. Seu pai gosta? Sim. E isso talvez me tenha influenciado. Eu sempre quis fazer artes marciais. Eu com 7 anos comecei a fazer karatê. Uma pergunta. Assistindo o Bruce Lee, você chegou a ter um chaco? O meu pai tinha lá em casa e hoje em dia ainda lá estão pendurados o meu chaco lá. O meu eu fiz um de carro de vassoura. Aquele é todo bonitinho, por acaso não sei onde é que acho que foi um amigo do meu pai que lhe ofereceu. E eu quando era miúdo lá ia brincar com os meninos chaco. E eu é estranho dizer isto, porque a maior parte das crianças querem ser jogador de futebol, médico, mil e uma outras profissões. E eu sempre quis dizer, quero ser lutador. Com 7 anos os meus pais puseram-me no karaté. Depois, eu um bocadinho mais tarde vi aquele filme do Van Damme, o Kickboxer, que ele vai para a Tailândia treinar Muay Thai. Tom Po. Exatamente, lutar com o Tom Po. E mais ou menos ao mesmo tempo começou a ver na Eurosport a passar o K1. E o Boacau, o Masato, todos a lutarem uns contra os outros, e o Boacau foi um atleta que, assim, dos primeiros atletas tailandeses de Muay Thai a ganhar o K1 de uma forma espetacular. E eu disse, não, eu quero fazer Muay Thai. E comecei a procurar ali ao pé da minha casa. Esse é o cara, né? Exatamente. Se havia algum ginásio de Muay Thai, por influência do filme do Van Damme, do Kickboxer, e de ver o Boacau a lutar efetivamente no K1. E descobri que havia um ginásio a 10 minutos a pé da minha casa de Muay Thai, que era o ginásio do Nuno Neves, que por si era um grande atleta na altura, cá em Portugal nos 60 quilos era dos melhores. E pronto, comecei a praticar, ainda tinha 14, dos 7 aos 14 fiz Karaté, com 14 ainda fiz durante um ano Karaté e Muay Thai em simultâneo e depois acabei por deixar o Karaté e segui só o Muay Thai. Mas não te sei dizer ao certo o que é que me fez tanto querer ser lutador, mas eu desde criança eu dizia, eu quero ser lutador, quero viver da luta, tinha isto dentro de mim, não sei explicar, e aí, quando comecei a competir, então... Uma coisa que chamou a atenção que você comentou, né? Eu venho do Karatê. Acho que nós sofremos muito pelo menos eu vou falar pelo Brasil, né? A influência dos filmes, né? Então, na altura, eu lembro que era o Karatê, que tinha o Karate Kid, que é, poxa, Daniel San, meu nome ainda também. Então, já tinha aquela vontade de fazer.
Mas tinha essa influência do Van Damme, né? Então, kickboxer, isso sempre me atraiu. Eu também nunca gostei de outro desporto, nunca não assisto futebol, nunca gostei de futebol. Sempre foi o desporto de combate, né? Mas o que mais me atraiu foi os filmes, né? Assistia, saía parecendo um ninja no quintal. Sim, claro. Igual a mim, então. E antes do Tom Poe, eu não sei se eu vou falar você, tá? Sim, eu sei, Porque porque eu não sabia que tu tinhas vindo do Brasil, que eras brasileiro, então por isso é que quando as mensagens dizem, podes-me tratar por tu, mas a mim podes-me chamar Agora, por tirando você. a dúvida, teve uma vez que eu falei com quem, eu não lembro com quem que eu tava tratando. Não, o senhor pode me tratar por tu. Aí eu falei, será que a pessoa ficou ofendida? E eu fiquei naquela, sabe assim, aí depois conversando consigo, eu percebi que não, é que é uma forma de vocês flexibilizarem a conversa. Sim, Quando você exatamente. coloca, não, pode me tratar por tu, é pra É, ficar uma coisa mais exatamente. tranquila. Não precisa de Porque tanta formalidade. exatamente, porque em Portugal é mais formal tu tratares as pessoas por você. Se for alguém mais velho ou por quem tu tens muito respeito, O tratas senhor, por a você. senhora. Exatamente, é tratar por você. Quando é para tratares à vontade e estás com os teus amigos, é por tu. É verdade. É diferente no Brasil. Por isso é que eu disse, podes-me tratar por tu, porque eu não sabia que eras brasileiro. Exato. Por isso é que percebi. Mas pronto, contigo foi mais tranquilo, mas essa pessoa antes do Diogo, eu tive essa impressão. Falei, nossa, será que ficou mal, né? E eu tentando ser mais. E cada vez mais eu tentava ser formal. Eu pensava, o senhor pode me tratar de por tu. Agora eu entendi. Mas voltando ao raciocínio. Antes desse filme do Van Damme, que foi o Kickboxer, Sim. teve aquele do Desafio do Dragão? Ou foi depois? Que ele vai pra Chinatown, que tem Sim. aquele. O comitê. Exatamente, Né? que em inglês é o Bloodsport. Eu acho que isso foi antes, é capaz de ter sido antes esse filme. O do Kickboxer já foi depois. Já esse foi filme depois. do Comitê foi E incrível. teve um antes do Van Damme, que foi o que mais me marcou, que é até mais difícil de encontrar esse filme, mas eu consegui assistir há pouco tempo, que é um que o Van Damme ele faz o papel do mal. Que é um gajo que é um guri, é um moleque novo, que ele acho que tá sofrendo algum tipo, não sei se algum parente dele apanha Sim. do Van Damme, e aí esse guri lá começa a treinar e de repente o Bruce Lee, que já era morto, aparece pra ele. Não sei se você assistiu esse filme. Não, esse filme não assisti. Massa, mas é um filmão, americano Tem também. que ver. E aí o Bruce Lee treina ele e volta e luta com o Van Damme. Sério? Mas é Tenho um que filme. ver esse filme, olha, esse não conheço. Na edição vou colocar a capa aí desse vídeo aí. Estou desse curioso, filme. porque já agora quero ver. Eu gosto imenso. Cresci a ver os filmes do Van Damme, mas esse não conheço. Exato. E o que você achou desse Kickboxer que saiu recentemente aí? Você... Vou ser sincero, eu não vi. Não? Não vi. Eu gosto Tu perdeu muita eu gosto tanto do Kickboxer antigo e depois muitos amigos meus viram e disseram: não vale a pena, não vale. vejas, vais Acho que ficar pela triste. expectativa, né? Sim, que vais vem. ficar triste, não vejas. Eu assim, então pronto, não vale a pena ver. E não vi. Pô. Agora fala pra mim, Diogo. Meu sonho é ir pra Tailândia. Eu não sou nenhum atleta, eu sou fã do desporto de combate, amo Muay Thai, treino, mas gosto de tomar minha cervejinha, comer minha pizza, né? Mas é um sonho que eu tenho, eu sempre falo pra minha esposa, eu quero ir pra Tailândia. Como turista, pra Sim. ver aquilo, né? Como é a Tailândia? É engraçado. Eu acho que em alguns aspectos a Tailândia até há de ser parecida com o Brasil. Eu nunca estive no Brasil, mas é um clima tropical, calor. Eu a primeira vez que fui à Tailândia tinha 17 anos, como estava a dizer há bocado. E tinha viajado muito pouco. O chegar à Tailândia e ver aquilo, para mim, abriu-me completamente os horizontes. Era um país completamente diferente de Uma tudo. cultura. A cultura, tudo à volta dos esportes de combate. Muay Thai é o desporto nacional. É E- aquilo mesmo que se mostra na Sim, televisão? sim. É como se fosse o futebol Sim, aqui, a malta. aquilo tu estás no centro comercial a comer e na televisão está a dar Muay Thai. Eles gostam muito de futebol também, mas Muay Thai é o desporto nacional. Estádios de Muay Thai, como cá tem estádios de futebol, lá tem estádios de Muay Thai. Muay Thai a dar... Há canais de televisão que estão sempre a passar Muay Thai. E viver aquilo, sentires aquilo ali, E é um meio de vida, né? exatamente, é Para diferente. eles. Porque gira muito à volta da cultura tailandesa. A cultura tailandesa é um país muito, muito diferente de nós e há coisas que são difíceis para as mentes ocidentais perceberem, mas depois de irmos lá, e não digo até ir lá só de férias, mas quando vives lá durante um tempo a treinar com os tailandeses e a perceber como é que a cultura deles funciona, há coisas que aqui as pessoas estranham, mas depois de viver lá é diferente.
tu tens crianças que vivem na aldeia, não têm dinheiro para viver, os pais não conseguem sustentar as crianças e os donos dos campos de treino vão a essas aldeias e fazem proposta aos familiares de, olha, se você quiser, a gente leva o seu filho para o campo de treino, damos-lhe alojamento, médico, pagamos tudo para o seu filho viver, alguns até vão para a escola também, e sempre que ele lutar e ganhar dinheiro, um X% fica para nós, mas o outro a gente manda para a família. E é uma forma de sobreviver. Tens muitos lutadores de Muay Thai na Tailândia que crescem a ser lutadores, mas que eles não gostam assim tanto de ser lutadores. Só que É mais não há pela outra... sobrevivência. Fazendo uma comparação, é como aqui eu duvido que alguém goste de ser caixa no Pingo Doce, de trabalhar no Lidl ou no Pingo Doce ou no Carregar supermercado, caixa. e estar ali a passar o dinheiro, a trabalhar no Pingo Doce, mas alguém tem que o fazer para ganhar dinheiro, não é? Exato. E muitas pessoas têm que se sujeitar a certas profissões que não gostam assim tanto para poder sobreviver. E na Tailândia o Muay Thai acaba por ser uma profissão igual às outras nesse aspecto. Claro que as estrelas do Muay Thai que tu conheces são muitos deles crianças que começaram a fazer Muay Thai e que adoravam o Muay Thai e que cresceram a fazer uma coisa que gostavam muito. Mas tens muitas outros atletas e outras crianças que começaram a fazer Muay Thai por quase obrigação, não é necessidade quase, é mesmo mesmo. obrigação, é necessidade, ou isso, ou se ficarem em casa dos pais não têm o que comer, não, e viveres isso ali de perto é muito bonito. E a Tailândia em si é um país espetacular, país de férias então é incrível. Se quiseres treinar um bocadinho, ir à praia, conhecer a cultura gastronómica, a comida tailandesa é muito bom e estares ali à vontade, é um país barato. E depende do campo, do campo camp, né? Sim, você ficar no ginásio lá, tem muitos que são bem próximos, né? Tirando acho que Bangkok, acho que quem está pro lado de Phuket, um exemplo, sim, né? tens Tá muito, ao pé da praia. exatamente, é incrível. E tens vários campos de treino nas ilhas também, Koh Samui, tens bons campos de treino. Em Phuket tens uma carrada de campos de treino e são campos de treino que até têm treinos mais acessíveis para quem não está assim tão em forma ou quem não quer competir, vai só para treinar. Estão feitos ali para os estrangeiros treinarem um bocadinho e também irem aproveitar as feiras na Tailândia. Sim. E acho que tu indo à Tailândia é giro fazeres uns treinos, mas é muito mais giro até se tu fores de férias e conhecer a cultura, mesmo ir ver combates ao estádio. Nos bares à noite, né? Também, Dá até para subir ao ringue lá. Mas é engraçado, é assim, é bonito ver essas coisas ali e perceberes que a cultura tailandesa é diferente da nossa. Há coisas que chocam à vista. Ver as crianças de 8, 9 anos a lutar sem proteções e cotovelos e tu ficas, isto é estranho de ver crianças a lutar como os profissionais lutam aqui com 25, 30 anos. Mas faz parte da cultura deles e tu perceberes que a cultura deles é assim e tens que aceitar, porque não vale a pena querer mudar. Não dá para criticar, né? Exatamente. Não há coisas que quanto mais tu viajas e conheces culturas diferentes, percebes que aquilo que é errado num país é certo noutro e vice-versa. Um exemplo disso, Diogo, até desculpa te cortar, eu quebrei muitos preconceitos meus quando eu cheguei cá em Portugal. Parece que não, porque quando eu saí do Brasil, Portugal, fala português, estamos em casa. Sim. É muito diferente. Então, a vestimenta, o estilo de vida do europeu, não só do português, eu estou falando porque, poxa, Portugal, você está ali, eu trabalhei com Uber, então, assim, o tempo todo é turista ali, né? E preconceitos mesmo, assim, até da vestimenta, do jeito das pessoas andarem na rua. Eu falo, nossa, mas tudo colorido, né? É diferente, é estranho, assim, pra minha realidade. Pra quem vem de São Paulo, uma terra que não que as pessoas não se vistam diferente, mas eu não sei, aqui foi muito mais. E eu comecei realmente, a cabeça abre. Falei assim, a importância de você conhecer outras culturas e estar aberto. Claro. A aceitar que são diferentes da tua. Exatamente. Acho que viajar e conhecer pessoas nunca fez mal a ninguém, só fez bem, que é para abrir os horizontes e conhecermos culturas diferentes. Acho que isso é. Exato. Eu acho que é mais fácil, se calhar, para um português viajar para o Brasil e adaptar-se, porque nós aqui lidamos com muitos brasileiros e estamos habituados à língua. Eu conheci muitos brasileiros nos campeonatos do mundo que, se nós falarmos rápido em português, eles não entendem o que é que a gente está a dizer. Vou te contar uma aqui. Quando eu estou nesse apartamento desde que eu cheguei. Eu fiquei 15 dias na casa da minha irmã. Cheguei na altura Copa do Mundo e tomei um susto, porque eu comecei a ir nas imobiliárias, né, nas corretoras, né, de imóveis, e não tinha nada disponível.
E por ser ali, tava tão assim, verão, Copa do Mundo, tava tudo ali a flor da Sim. pele, né? Junho. E aí, pronto, né? Primeiro contato que eu tive com o português mesmo, assim, que ele começou a falar, eu falei, nossa, assim. Eu falei, desculpa, não entendi. E eu tive que perguntar 3 vezes pro senhor que estava me atendendo, e eu percebi que ele já estava se incomodando, né? Mas pronto. E aí tudo que a gente ia fazer na altura, né? A contratação, o mais difícil era por telefone. Então eu fui Claro, porque contratar tinhas a Mel para colocar. Senhora, a senhora vai me desculpar, mas dá pra senhora falar bem devagar? E aí consegui. Então realmente, assim, por mais que seja português, é muito é diferente. diferente, O claro. brasileiro como vocês falam, que é mais cantado, Exatamente, né? é mais cantado. Exato. E bem ou mal, aqui em Portugal nós estamos habituados desde sempre a ver novela brasileira, por isso ouvir falar brasileiro para nós é fácil de entender. Sim. Desde criança sempre vi telenovela brasileira e eu sempre eu tive família a viver no Brasil, por isso sempre lidei com pessoas que falam brasileiro e que têm sotaque brasileiro, então me Teve habituei. sempre essa referência. Exatamente. Uma coisa que não é culpa do brasileiro. Uma vez eu até me questionei, me perguntei, falei, poxa, é um país paterno, que é o português, o Portugal, né? Poxa, foram vocês que descobriram, né? Foi Portugal que descobriu o Brasil. Mas a influência do Brasil, ela é totalmente americana. Quando você fala título de televisão, então Sim, sim. tudo é americano, né? Em nenhum momento nós tivemos um canal, alguma programação levando conteúdo de Portugal. Portugal no Brasil, sendo muito sincero, a gente só ouvia na aula de história Ok. da escola. Então acho que não é culpa do brasileiro, mas Sim, o desde sistema em si. pequeno a televisão, tudo é ao contrário, né? Vem de lá Sim, vem sim, muita sim, informação sim. e daqui não vai Não nada vai para lá. informação. Não vai para lá. Isso é aquelas coisas. Por isso é que te- há países em que tu conheces mais do que outros. Pela televisão só. Eu nunca fui aos Estados Unidos e parece que conheço os Estados Unidos, porque é filmes dos Estados É. Unidos. A influência deles Exatamente, é no gigante. mundo Acho todo. que isso acaba por ser normal. Faz parte. Ah. O sistema está feito dessa forma. Agora você falou de Tailândia e China. Que uma vez eu vi uma entrevista, conhece o Cosmo Alexandre? Conheço, sim, senhor. Foi o gajo que eu comecei a assistir quando era novo. Quando eu comecei a fazer o Muay Thai, eu falei assim, não, eu quero ser igual o Cosmo. Não, nunca vou conseguir. Mas pronto, e eu vi uma vez ele falando uma coisa muito curiosa. Ele sempre, toda vez que ele dava entrevista, ele falava assim, China, né, meu amigo? China é China, né? É verdade que você chega lá, não tem acesso à internet mesmo? É uma coisa China fechada. A China é um mundo à parte. Eu já não sei se tive 7 ou 8 vezes na China e eu vou passando a explicar. Para já, a cultura e os chineses em si é muito diferente. É uma coisa. Eles são uma cultura muito fechada. E isso até é fácil de ver porque cá em Portugal tu tens muitos chineses e eles trabalham todos uns com os outros, criam comunidades só deles e praticamente não se dão com. Não se integram misturam mesmo. Exatamente com as culturas para onde eles vão. Isso tu vais ver, há chineses em todos os países, seja em Portugal, Espanha, França, tens chineses em todo o lado, mas eles criam comunidades fechadas e tu percebes que quando vais à China que aquilo é uma comunidade completamente fechada. O acesso à internet tem uma coisa engraçada que é tudo o que está ligado à Google não funciona. Facebook não funciona, Instagram não funciona, WhatsApp não funciona, não consegues fazer pesquisa na Google, não dá. Aquilo há uma censura muito grande de alguns conteúdos. Tudo o que tu queres procurar tem que ser através de aplicações chinesas. Para teres uma ideia, se o que fores à procura de certas coisas, aconteceu-me estar através do Yahoo, porque o Yahoo tu consegues fazer pesquisa na China e pesquisar coisas da Segunda Guerra Mundial, nos episódios em que houve das guerras do Pacífico, entre a China com o Japão, que houve ali uma invasão do Japão à China, e tu não consegues pesquisar isso. Bloqueado. Está bloqueado. Tudo o que é parte da história. Acessa só aquilo que eles querem. Só o que eles querem é incrível. E depois tu, ao viveres ali, eu passei ali uma semana sempre aqui aos campeonatos, aos combates, seja no Kunlun, ou até algumas vezes fui acompanhar colegas meus que iam lutar à China, como o Rui, e passava ali uma semana e tu percebes que a maneira deles lidarem com os estrangeiros é muito diferente. É uma cultura muito fechada, não tem assim... E a culinária? A culinária chinesa... É igual à Tailândia ou não? Não, Totalmente muito diferente. A China é um país gigante também e eles têm vários tipos de culinária conforme os sítios para onde vais.
é completamente diferente também dos restaurantes chineses aqui. Tu vens a achar que, eu estou habituado em Portugal, vou ao restaurante chinês comer, não tem nada a ver. Quando vais à China não Aqui tem nada a ver. é um filtro Exatamente. adaptado a... Para a gente gostar da comida deles. Mas a comida deles é muito diferente. Para quem está habituado a viajar pela Ásia e a comer comidas mais intensas, com picante, com sabores mais fortes, acaba por se adaptar também à culinária chinesa. Mas é muito diferente. Nem dá bem para explicar. Tens alguns restaurantes aqui em Portugal que pegam nos melhores pratos chineses e que são praticamente iguais àquilo que tu comes em algumas zonas da China. Mas mesmo assim é sempre diferente. Falando de culinária, uma vez eu participei de um evento da empresa, foi um treinamento que fizeram para um grupo de funcionários, nós passamos um final de semana numa chácara, e eu tive uma palestra com um nutricionista, né? Ele falando da culinária oriental, de uma forma geral, né? Sim. Asiática, né? E aí ele dando bastante dicas, assim, né? Falando, olha quanto de fritura se consome lá, né? Eles usam muito óleo. E aí falando da importância do caldo quente, né? Eu achei muito interessante. Ele falou assim, pode ver que a maioria sempre toma, o japonês, o chinês, sempre tem uma sopinha, um caldinho muito quente antes do prato. E ele estava explicando o porquê disso, né? Que quando você ingere aquele líquido quente, né? O organismo recebe um comando que ele libera umas enzimas que vai ajudar o organismo a fazer a digestão. A digerir a gordura. Então, tudo tem uma lógica, né? E eu fiquei muito impressionado. E outra coisa que me chamou muita atenção foi que, aí ele falou de uma forma geral, né? Mas era baseado na culinária oriental, que até às 18 horas, até às 6 horas da tarde, nós podemos consumir, o ideal é que nós consumimos tudo que está, não só tudo, mas aquilo que está acima da terra. Então, ovos, arroz, grãos, tudo que está acima da terra. E aí tinha um desenho bem legal. E após as 18 horas, tudo que está abaixo da terra. Então, peixe, os vegetais. Os peixes também, exatamente. Peixe também, porque é uma carne branca, é leve. A massa, né? E aí ele dando dicas, né, de alimentação, de você conseguir comer mais e conseguir manter a forma. Eu achei bem legal, assim. Agora estavas a falar do caldo quente na China, há uma coisa engraçada. Na China, sempre que pedes água para beber, eles dão água quente. Sempre. Mesmo que não seja chato, tu pedes um copo de água, eles dão um copo de água, mas a água vem quente. Vem sempre. Quente mesmo? Quente não de natural, de... Não, quente. Não é a temperatura ambiente, vem mesmo quente. Como se fosse quase para fazer chá. Vem mesmo quente, é engraçado. Então eles se habituaram mesmo. Sim. Diogo, dúvida, pergunta que não quer calar aqui. Luta. Eu sei que você passou aí passamos, né? 2020 aí, acho que parou para todo mundo, mas a gente estava vendo o Diogo em grandes eventos, né? Em Fusion. Exato. Qual era? O Infusion era um evento em que eu estava a competir assim mais, mas competi em vários eventos. Olha, o Kunlun era um deles, na altura estava assim em altas, o Kunlun, grandes lutadores, desde o Bocau, o Superbon, o Marat Gregorian, a Yotsan Clyde, todos eu joguei em vários eventos em que eles competiram também. No Infusion até cheguei a jogar com o Superbon também. Superbon agora que foi exatamente. Ganhou agora o Petrosian no ano, exato. Eu competi com ele. Que nocaute, né? Aquilo foi mesmo tramado. E o Petrosian é dos meus atletas favoritos. E o Superbon também. Tive a sorte de já partilhar o ringue com o Superbon e ter feito assim um combate mesmo taco a taco. Mas estava a lutar em grandes eventos. Na realidade, para mim, a quarentena começou em 2019, porque eu em 2019, no meu último combate profissional, tive uma lesão, eu parti o prónio e tive um ano de recuperação. Em 2020, quando ia voltar a competir, em março de 2020 tinha competição marcada para Tenerife e 2 semanas antes da minha competição fecharam as fronteiras e começou a pandemia e foi cancelado o evento. Mas pronto, 2020 foi um ano assim um bocado caótico para todos. E eu, em outubro de 2020, tive uma proposta para ir combater à Bélgica contra um atleta até conhecido, que é o Youssef Bouganem. Eu ia jogar com o Youssef e fizemos a preparação completa para ir jogar com o Youssef e 3 dias antes cancelam o evento. E foi bastante complicado para mim, porque... Que há toda uma preparação física, psicológica. E não é só isso, eu em 2019, quando parti o prónio, eu já estava com 28 anos, na altura que parti o prónio, ia fazer 29. Estou no topo da minha carreira,
a lutar nos maiores eventos, sou um atleta respeitado a nível mundial, tudo a correr bem, com 28 anos tu lesionares numa lesão grave que se calhar vai demorar um ano a recuperar, é muito tempo parado e tendo em conta que eu vivo do dinheiro que eu ganho das lutas. Tanto que eu em 2019 comecei a dar os treinos privados, os PTs de 1 para 1, 2 para 2, porque tive que arranjar forma de sobreviver sem o dinheiro dos combates. Em março, depois então esse evento é cancelado. Em outubro, de 2020, eu ia jogar com o Youssef e 3 dias antes é cancelado também. E a minha vida andou assim, e eu fiquei um pouco desmoralizado. Mas eu sou uma pessoa que, independentemente de tudo, eu treino sempre 2 vezes por dia, de manhã à tarde. Eu preciso treinar para o meu bem-estar, mesmo para a minha cabeça. Eu acho que foi tanto tempo desde criança que eu sempre pratiquei desporto, sempre treinei com muita seriedade. Que o corpo se habituou. E mesmo para mim, para eu estar mais calmo, eu sou uma pessoa super calma e relaxada, mas eu preciso de deitar a energia cá para fora para me sentir bem, mesmo comigo. Então, nessa fase fiquei um pouco triste, porque já estava com 30 anos, tinha vindo de uma lesão, queria muito competir, já tinha passado um ano e tal sem eu competir. Será que vai haver combate? Será que não vai? 3 dias antes as coisas são canceladas, agora quando é que vou ter a oportunidade de voltar a lutar? E em 2020 então não combati. 2021 voltamos a ter a quarentena em janeiro, tudo parado. Em agosto de 2021 eu tive uma proposta para ir lutar ao Dubai num combate de Muay Thai sem luvas, sem bare knuckle, sem luvas. Nem aquela... Não, só podias pôr aqui um adesivo no pulso, mas a mão tinha mesmo que ser bare knuckle. E tive uma proposta para ir jogar ao Dubai. E aí tive a proposta talvez 2 meses antes da competição, e 1 mês antes da competição eles decidiram cancelar o evento porque estavam com muita dificuldade devido às burocracias das fronteiras. Havia vários atletas, uns a virem da Turquia, outros de França, outros de Portugal, e estava a ser difícil arranjar vistos para toda a gente entrar no Dubai. Estava a ser complicado, então decidiram cancelar o evento. Mais uma vez um evento cancelado, e eu a pensar, e agora quando é que eu vou voltar a competir? Não me estavam a aparecer propostas a nível profissional para combater, e agora houve o campeonato do mundo em dezembro na Tailândia, da IFMA. Eu já não competia num campeonato da IFMA, se não me engano, desde 2018, e dissemos, olha, porque não, já não há competições profissionais. Aqui eu gosto muito dos campeonatos do mundo, sempre cresci nestes campeonatos, desde os 17 a participar em campeonatos. São regras um bocadinho diferentes. Eu sou um atleta, eu acho que até tenho mais vantagens a jogar em profissionais, porque eu chuto muito e sem proteções os meus pontapés fazem mais efeito do que com proteções. Mas já estava há quase 3 anos sem competir. Se tinha a possibilidade de ir jogar um campeonato do mundo onde até há a hipótese de tu lutares hoje, se ganhas, luta amanhã, se ganhas, luta outra vez, e poder ganhar ali rodagem competitiva e fazer tudo isso numa semana, porque não? Fui experimentar ir ao campeonato. E outra, aquela vontade de estar, né? Já é quase, quando se gosta. Já estava há quase 3 anos sem competir, eu só pensava, quando é que eu vou voltar a competir? Eu estou com 31 anos, eu sinto-me, ao contrário de muita gente que diz, a partir dos 30 vais-te sentir mal, ainda mais tu já tiveste muitas lesões e não sei o quê, quando chegares aos 30 vais começar. Eu estou com 31, eu sinto-me mesmo bem. Eu quero muito lutar e sinto-me mesmo bem preparado fisicamente. Não sinto que estou mais velho ou que estou sem energia. Não, pelo contrário, eu sinto-me muito forte. Eu queria mesmo lutar. Não teve agora o brasileiro lá, o Glover Teixeira? Exatamente. Campeão agora. Com 40 anos, se não me engano. Eu acho que idade... A questão é física, né? Exato. E é assim, grande parte de tudo tem a ver com a nossa cabeça e com o quanto nós queremos ou não fazer. E agora, claro que o corpo tem muita influência, mas se houver um bom método de treino em que tu consegues descansar bem, comer bem, tratar as tuas lesões com uma boa equipa de fisioterapia por trás, e isso tudo, claro que em Portugal isso é difícil porque tudo tem gastos, não é? E não ganhas assim tanto para conseguir gastar dinheiro em fisioterapia e isso tudo, mas se tiveres isso tudo em conta, consegues, se calhar, ter uma boa performance física, tanto nos treinos como nas competições, se tratares bem de ti. E eu sou alguém que, apesar de todas as lesões que eu já tive, que foram algumas, sou cuidadoso nesse aspecto. Eu dei uma olhada lá no Instagram, eu vi uma Sim. Eu falei assim, como que o Diogo passa no aeroporto? Dúvida? Sim, gente... Mas pronto, então tomei sempre bem conta de mim. E aqui o campeonato foi prova disso. Foi 3 anos quase sem competir e fiz 3 combates, e numa categoria que eu nunca tinha feito antes, nunca tinha feito 81,
fui lutar com atletas que estão rodados, têm competido quase todos os meses, alguns atletas Que ali a malta fala amador, mas de amador aquilo não passa é- longe, né? Aquilo não tem na minha categoria, que é a elite na IFMA, as pessoas. Até é engraçado tu estares a tocar nesse assunto, porque cá em Portugal há pouco conhecimento no que toca a isso. E as pessoas veem atletas a lutar de capacete e caneleiras e não conseguem avaliar o combate. Acham que são, está de capacete e caneleiras, acham que são amadores. Iniciantes. Não conseguem perceber o nível dos atletas que estão a jogar. Eu posso pôr 2 amadores a jogarem sem proteções e são 2 amadores à mesma. Eles estão sem proteções só, mas eu consigo ver pela Não técnica, tem pela performance deles em cima do ringue, que eles são atletas amadores. Da mesma maneira que podes pôr 2 profissionais a jogarem de capacete e caneleiras e tu vês, porra, isto são 2 profissionais, têm um grande nível. Na categoria de elite na IFMA só vão atletas profissionais. Na IFMA, a partir dos 23 anos, toda a gente é profissional. Aquilo tu tens o sub-23, que ainda apanhas ali alguns atletas semi-profissionais, que já lutam sem proteções, mas ainda Mas já tem exatamente. não sei quantas lutas. Não. E tem muitas lutas amadoras já, alguns, por exemplo, russos, ucranianos, bielorrussos, têm 300 lutas amadoras até irem jogar semi-profissionais. E dos 23 para cima tens a categoria elite. E são só atletas profissionais. Nessa categoria já vi jogar o Yodsan Clay, o Superbon, Andrei Kulebin, ainda este ano lá estava. Grandes atletas tailandeses, europeus, de todo o mundo, lutam na IFMA na categoria de elite, que foi a categoria que eu fui fazer. E pronto, às vezes as pessoas subestimam por nos ver a lutar de capacete e caneleiras ali, e ainda houve algumas pessoas a perguntar: mas tu és profissional, porque é que vais jogar de capacete e caneleiras? Porque ali são só profissionais, o nível é muito alto. Sim. Olha, no meu E primeiro... o capacete e caneleira é pela regra do evento, né? Exatamente, não é nenhuma opção exatamente. do atleta. Não, ali ninguém escolhe, porque o que acontece é que a IFMA está a fazer tudo para que o Muay Thai seja uma modalidade olímpica também. Eles têm que seguir certas regras, tal como o boxe também, tens o boxe olímpico, aqui estão a tentar fazer com que o Muay Thai seja uma modalidade olímpica também. E têm que ali cumprir certos requisitos, os capacetes, as caneleiras, tudo. Aproveitando o gancho, em que ponto está essa questão olímpica do Muay Thai no mundo, não só quando tudo bem, se virar olímpico, se a Tailândia conseguir isso, vai pro mundo, né? Sim. Você acha que isso está em vias de acontecer? Eu já ouço esta conversa há muitos anos, mas eu acho que está mesmo para acontecer. Acho que não é nos próximos Jogos Olímpicos, mas não nos próximos, nos a seguir, Muay Thai vai ser modalidade experimental. Coisa de 2, 3 anos, talvez? Não sei, eu já agora não quero estar aqui a dizer nenhuma barbaridade. Não, falando expectativa. Sim, não sei quantos anos é que faltam para os próximos Jogos. E eu acho que nos próximos Jogos Olímpicos ainda não vai ter Muay Thai, mas nos outros já vai ser modalidade experimental. Desculpa lá, né, mal? Estou falando besteira, né? Os Jogos Olímpicos não é todo ano. É de 4 em 4 anos, exatamente. Por isso eu não sei se agora, faltando mais uns Jogos Olímpicos, acho que daqui a uns Jogos Olímpicos vai ser Muay Thai modalidade experimental. E acho que depois vai depender da forma como decorre a quantidade de atletas, como é que a competição em si decorre, eles podem manter Muay Thai nos Jogos Olímpicos ou não. E Diogo, falando do Muay Thai, aproveitando, é uma pergunta que eu faço para todos os que já estiveram cá, mas é que eu quero ouvir mesmo a opinião de cada um. A cena do Muay Thai em Portugal, como que o Diogo vê? Você acha que ela está em crescente? Você acha que ainda existe muito preconceito de quem não conhece o desporto, acha que é violento? Qual que é a sua percepção sobre isso? Acho que esse preconceito vai sempre acontecer um bocadinho de quem não conhece a modalidade. Apesar de que hoje em dia está muito melhor do que quando eu comecei. Eu faço Muay Thai desde os 14, estou com 31, acho que vai bater ali mais ou menos 18 anos a fazer Muay Thai. E na minha altura, quem praticava era porque queria competir, era porque tinha interesse em ser lutador, não havia muita gente a praticar. Eu lembro, a minha mãe por acaso... Por fitness, exato, né? A minha mãe foi experimentar e ficou. A minha mãe treinou Muay Thai talvez durante 4 ou 5 anos, mas era uma rapariga que treinava só porque se queria sentir bem. Era ela e se calhar mais uma ou outra pessoa que treinava só para sentir bem, sem a intenção de competir. Hoje em dia, tu vais ao ginásio onde eu treino, ali na Dynamite Team da Dina Pedro, e são 300 inscritos, mais ou menos. Se calhar são 50 competidores, 250 pessoas que só treinam para se manterem em forma e porque gostam. Por isso o preconceito no que toca a este desporto está a diminuir. As pessoas começam a ter mais noção de que isto é um desporto igual aos outros todos. No entanto, ainda tens uma grande percentagem da população em Portugal que acha que desportos de combate, seja Muay Thai, seja kickboxing, seja jiu-jitsu, seja boxe,
só uns brutamontes, só querem andar à luta, nem sabem pensar, eles só querem lutar. De uma forma geral, ainda a sociedade tem essa visão, né? Até que é engraçado que muitas pessoas que não me conhecem e que quando falam comigo, hoje em dia já me começam a reconhecer por causa das orelhas, já dizem, tu és lutador. mas antes de eu ter as orelhas assim, ficavam impressionados. Mas tu sabes falar de vários assuntos, tu falas inglês, tu tens uma boa cultura geral. E assim, pois. As pessoas criam uma imagem como se fosse um ogro, exatamente, né? Você só sabe bater e apanhar. Exatamente, as pessoas até ficavam algo impressionadas. Mas espera, tu até és um rapaz inteligente. Eu assim, não sou o mais inteligente de todos, mas até sei falar. E ainda havia muito esse estereótipo que está a mudar um bocadinho, mas ainda na cultura. E é engraçado, Portugal é um país com pouca cultura desportiva. Eu tenho muita pena de dizer isto e custa-me muito dizer isto, mas Portugal é um país que vive à volta do futebol. E futebol é Não é diferente do Brasil. Exatamente. Ok. Não é diferente. Mas eu não sei. Sabes porquê? Porque eu vejo uma grande cultura de artes marciais no Brasil que mas cá é em porque ele é Portugal muito grande, mas se a gente pegar proporção por quantidade de habitantes, sim. eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Achas que percentualmente acaba por ser... Acaba sendo o mesmo, porque ela é muito grande, então vem muito mais conteúdo, a gente tem acesso a muito mais coisas, mas no fundo, eu falo pela minha família, eu consigo contar nos dedos. Não conheço nenhum parente meu, familiar meu, que faça desporto de combate. A minha mãe assiste futebol, minha irmã assiste futebol, eu assistia novela. Sim. Então eu era o único que desvirtuava. Então eu acho que é só pelo fato dele ser maior que dá essa impressão, mas não é diferente. Mas tem uma coisa também que eu há bocado por acaso não disse, eu cresci também a ver o Pride. Na altura era o Pride, com o Vanderlei Silva, com o Ricardo Arona, com vários atletas brasileiros a competir. Eu na altura, até quando fui praticar Muay Thai, eu queria fazer um desporto de combate. Eu vi o Boacau, vi o kickboxer do Van Damme, mas também via o Pride com regularidade e via vários atletas brasileiros lá. E não existiam atletas portugueses, por exemplo, a competir nessas grandes competições. No K1 tivemos um atleta português a competir nessas grandes competições que vive na Suíça, que é o Paulo Balicha, que é um grande amigo meu e que foi dos melhores atletas portugueses a nível mundial. Paulo Balicha. Muito bom. Depois eu mostro-te aí, era mesmo uma grande máquina. Ele lutou na Tailândia, chegou a dar uns quantos KOs a atletas tailandeses assim de nome na altura. Mas era um. E no Brasil tu tinhas grandes atletas brasileiros a competir nos campeonatos mais fortes. Desde o Pride, o UFC na altura era muito pequenino, mas tinhas o Vale Tudo no Brasil. Acho que pelo fato de, salvo não me engano, né, o pouco que eu assisto sobre... Eu assisto o UFC, eu gosto. Mas não sou um fã da luta agarrada. Nunca fui muito fã. Assim, eu acho que eu tenho um pouco de fobia. Um dia eu vou experimentar fazer uma aula para quebrar esse meu paradigma. Mas, salvo não me engano, foi o Brasil que inventou essa questão desse mix de artes marciais, né? Que era o Vale Tudo, né? Exatamente, não sei se me corrija se eu estiver errado. Eu não tenho a certeza de onde é que veio a origem, porque no Japão também já havia, lá está, aquele filme mesmo do Comitê do Van Damme é baseado em algumas coisas verdade, reais, uma coisa. mas não consigo dizer qual é a origem, mas a verdade é que eu acho pelo menos o evento foi, né? Que era que se tornou hoje o UFC, foi pela família dos Gracie, né? Não sei se tiveram ligação direta ao UFC, mas eles foram os primeiros grandes. O Royce Gracie foi o que ganhou o UFC, foi o que mudou ali. Não, eu estava vendo um documentário, me corrijam, hein, galera, deixa aí nos comentários depois, aí o próprio Diogo também. Eu também não tenho mas certeza. Pelo menos foi um documentário que eu assisti que a família Gracie vendeu o Ultimate Fight para esses grandes, para a América, para esses empresários, por $1 milhão. E hoje, olha o quanto vale, né? Então, assim, foi porque vinha do Vale Tudo brasileiro, lá tinha alguns campeonatos, aí quando o jiu-jitsu tomou essa forma, a família Gracie foi lá e criou esse evento. Pelo menos foi o que eu assisti, então, não sei se eu entendi errado. Eu não conheço a história, mas por isso eu te digo, o Brasil tem uma grande cultura de artes marciais. Algo que em Portugal não existe. E mesmo na Europa, tu tens alguns países com culturas mais fortes de artes marciais, mas muito pouco. Eu acho que o Brasil tem o jiu-jitsu brasileiro, o Vale Tudo isso tem uma grande história nas artes marciais. A capoeira, que é uma... Né? Tem uma grande história a nível pessoal, ou seja, o Brasil só por si, mesmo que não tivesse influência estrangeira, tinha uma grande história de artes marciais. A capoeira é o jiu-jitsu brasileiro, N coisas. Daí eu te dizer que acho que a cultura brasileira, no que toca aos esportes de combate, é um muito mais forte do que em Portugal. Portugal é um país que, com muita pena minha, como eu disse há bocado,
tem pouca cultura desportiva. É o futebol e pouco mais. Nós temos muito bons atletas em várias outras modalidades, mil e uma outras modalidades que não são Tem o desportos de combate. Kempo aqui, né? O Kempo é português ou ele Não, o é... Kempo, Ele é oriundo de qual país? eu acho que é do Japão. É. Acho que é ou do Japão ou América. Não quero também estar aqui a dizer. Mas é muito variedade. comum aqui Exato, aqui há muitas escolas de Kempo. Mas até falando de coisas que não são de esportes de combate. Nós temos bons atletas em várias modalidades que são completamente desconhecidos em Portugal. E que se calhar tu estás a falar com eles e dizes, pois eu fui campeão do mundo de canoagem ou qualquer coisa. E eles, foste campeão do mundo. Ninguém conhece. Porque não há o mínimo de publicidade. E a cultura portuguesa não gira à volta do desporto. E a mídia, né? Que é o que eu estava falando até com o Nuno aqui, que foi entrevistado, infelizmente, não é que é culpa, né? Eles vão buscar aquilo que dá audiência, aquilo que dá dinheiro. Então, vai falar do Benfica, do esporte, ou vai falar do agora? Eu não sei, até me corrija, né? Mas tem algum canal de televisão que talvez fez alguma matéria para entrevistar o... Agora tem um lutador que foi pro UFC, vai lutar agora para... Exatamente, sim. Próxima semana. Não sei se é esse final de semana ou outro. O pai do André Fialho foi o meu treinador de boxe. O grande Fialho foi o meu treinador de boxe durante muitos anos. Então ele já vem de uma... Já vem de pai ali. Sim, que desde criança é que ele treina boxe. E o André, 5 estrelas do mundo. Não era motivo de orgulho de ser uma chamada de uma matéria em horário nobre? De falar assim, patriotismo, né? Sociais, exatamente, mas lá está. Depois isto é uma pescadinha de rabo na boca. Tu nunca sabes quem é que tem a culpa. Se é os mídia por não passarem esse conteúdo, se é as pessoas por não ligarem esse conteúdo. Porque é como disseste, os mídia passam aquilo que as pessoas querem ver e o que lhes dá audiência. Eu tenho pena, como disse há bocado, mas é falta de cultura desportiva em Portugal. E voltando na questão de quebrar o paradigma do que as pessoas vê do desporto de combate, né? Eu, sempre que eu tenho oportunidade conversando com alguém conhecido, familiar, que tem ali uma criança, que está naquele momento rebelde e tudo, ou que é um pouco... Essas crianças mais agitadas, né? Falo, põe no desporto de combate. Porque é totalmente ao contrário do que se imagina. A criança, ela sai... Eu falo como aluno, né? Às vezes você está estressado com o trabalho, com questões pessoais, e eu saio outra pessoa. A gente não fica violento no ginásio. Ao contrário, o ginásio ele consegue tirar aquela nossa excesso de energia que você vem da rua e te devolver outra. E é engraçado tu tocares nesse assunto. Eu era uma criança muito problemática. Eu desde... Brigava muito? Não, nem eu enquanto criança briguei algumas vezes na escola, mas na realidade eu fui diagnosticado desde muito cedo com déficit de atenção e hiperatividade assim a um nível muito alto. Eu mesmo ali no início da minha adolescência tomei medicação porque não conseguia dormir, não tinha sempre o máximo de energia. E assim que os meus pais me puseram a praticar Karaté com 7, eu melhorei bastante. Mesmo a minha atenção, tudo, gastava a energia ali no treino, a disciplina é exatamente o contrário daquilo que as pessoas acham. As pessoas acham, o meu filho já é algo, tem muita energia, ou é algo violento, ou é algo agressivo. Se eu o puser num desporto de combate ou nas artes marciais, ele ainda vai ficar pior. Não, pelo contrário, vai melhorar bastante. E eu gosto de falar, nesse caso até dou o meu exemplo, eu não gosto muito de me usar como exemplo, mas nesse caso até gosto porque acho que sou um bom exemplo de uma criança que teve vários problemas em nível de déficit de atenção e hiperatividade e melhorei imenso com a prática desportiva das artes marciais e com 14 depois começando a fazer kickboxing e Muay Thai de uma forma mais séria do que fazia Karaté, porque o Karaté treinava 3 vezes por semana. Quando com 14 comecei a fazer Muay Thai e kickboxing, treinava todos os dias. E isso melhorou tudo na minha vida a 200%. Nem é a 100%, é a 200%. Tudo. O meu caráter, crescer num ambiente desportivo. Como cidadão, né? Sim, como pessoa. Nem estou a falar como atleta. Atenção, a gente não consegue diferenciar o atleta da pessoa. Eu sou uma pessoa que uma parte de mim é atleta, mas eu sou uma pessoa. E se eu não for boa pessoa ou não me sentir bem enquanto pessoa, enquanto atleta, eu até posso ser o melhor lutador no ringue, mas eu também não vou ser não vou ter bom caráter para os meus parceiros de treino, não vou saber lidar com a derrota, não vou saber lidar com as lesões, não vou saber lidar com os obstáculos que vão aparecer ao longo da carreira desportiva. Por isso, as artes marciais e os esportes de combate mudaram a minha vida no geral. Para melhor, para muito melhor. Eu nunca seria a pessoa que era hoje em dia sem desportos de combate. Sim, por isso que eu falo, eu recomendo a tudo e a todos. No trabalho mesmo lá, eu conversando com a malta, eu sempre falo, vai fazer uma aula. Né? Porque outro dia eu tava conversando com um mesmo tomando café e ele perguntando, nós tá treinando, tá? Você emagreceu? Eu falei, tal.
fazendo Muay Thai. Ah, não, isso aí não é pra mim, não. Vai lá, cara. Não vá ficar apanhando, não sou desse. Eu falei, não, isso é uma opção. Se você quiser se tornar um atleta, é natural que você vai ter que apanhar também. Quem bate, apanha, faz parte, mas é diferente, né? Eu até, não querendo ser repetitivo no meu canal, mas eu sempre faço essa comparação, que na minha opinião, o futebol ele consegue ser muito mais violento do que as artes marciais. Vou te explicar por quê, na minha opinião. Depois pode me contrariar. Provavelmente vou concordar com o que vais dizer. A começar pela torcida. O que a gente vê aí, principalmente eu vou falar pelo Brasil, eu conheci, tive acesso a pessoas que morreram por conta desse fanatismo, né, de torcidas organizadas, né, na altura. A questão do próprio... Eu vi o seu post lá, eu vi que você tem bastante fraturas, né? Todas já foram tratadas, né? Mas eu vejo as pessoas se machucarem mais jogando futebol do que o próprio treino de combate, do desporto de combate. E atenção que eu não sou exemplo. Eu sou algo azarado nesse aspecto. A Dina está sempre a dizer isto, que eu sozinho tenho mais lesões que a equipa profissional toda dela. Mas espera lá, a cada 10 golpes do Diogo Calado, quantos são chutes? 9 para aí. Já explica a parte, pelo menos, das lesões. Sim, mas é verdade. O futebol acaba por ser um desporto que implica muito mais lesões do que o desporto. Joelho, né? Tornozelo também. Tornozelo, estoura ligamentos. Sim. Eu acho que o movimento, o impacto e a velocidade exige direção exige muito atenção, mais. há aqui uma coisa que é importante, que isto para mim é violência. Porque vamos falar aqui só disto que eu acho que é importante para quem nos está a ouvir perceba. Uma coisa é, eu subo ao ringue, ninguém me está a obrigar. Uhum. Eu sei para o que é que eu vou ali com respeito pelo meu adversário, porque atenção, uma luta não se faz a 1, faz a 2, e está bem que às vezes há aqueles artrites entre os atletas que vão competir, mas 90% das vezes vocês veem atletas a competir que têm respeito um pelo outro, que chegam ao final do combate, dão um abraço e boa, independentemente de quem ganhou, de quem perdeu, há respeito. E eles sobem preparados para competir, a saber o que é que vai acontecer, enquanto eu, se for preciso, estou a jogar a bola, vou aqui com a bola nos pés e de repente vem um gajo por trás e manda-me uma passa que me parte uma perna sem eu estar à espera. Exato. Isso é violência. Nas regras do futebol não é válido eu fazer aquilo. Mas a emoção ali toma conta. Quantos combates de kickboxing é que tu vês acabarem porque alguém foi desclassificado? Raro. Vou falar 1000 já, um número, 1 em 1000 talvez. Pronto, mas é isso. Quantos combates de kickboxing tu vês, ou de Muay Thai, ou de MMA, qualquer modalidade de esportes de combate, tu vês que acabam por desclassificação, porque alguém ou torcida do Diogo Calado e torcida do Joãozinho da NX, PFT, não sei o quê, você pegando fora do ginásio. Exatamente. Isso não há. Isso sim é violência. Não é o desporto de combate a artes marciais é uma coisa à parte, não tem a ver com violência. Violência lá está, é a torcida começar a tirar garrafas uns para os outros e no final saindo... E atenção, eu tenho grandes amigos meus ligados a torcidas de futebol aqui em Portugal. E eu digo-lhes, eu não compreendo, eu gosto imenso de vocês, mas eu não compreendo isso. Por uma equipa de futebol que não tem influência na vossa vida, eles não te pagam um ordenado, tu vais andar à luta. Eu não vejo futebol. Respeito imenso enquanto desporto e sei que ser um atleta de alto nível de futebol deve ser extremamente difícil, como em qualquer outra modalidade, mas não consigo perceber as torcidas de futebol irem se matar uns aos outros. E detalhe, né? Eu também nunca compreendi, é algo que vai além da minha compreensão, e você vê um jogador que ele chega ali, ele beija, né? Exatamente. O clube ali, né? O Benfica, vou dar um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não quero aqui causar discórdia, o esporte, seja lá quem for. E passa um ano, ele recebe um contrato e no outro ano ele tá beijando o esporte. E a torcida não consegue fazer diferenciar isso, né? E também há outra coisa que é aquilo é a profissão deles. Ele hoje está a trabalhar numa empresa, amanhã está a trabalhar noutra empresa. A torcida é que não consegue ver isso. Agora, eu respeito toda a gente e há muitos pontos de vista no mundo e na forma de ver o desporto. Quem sou eu para dizer que está certo ou que está errado? Eu vejo de forma diferente. E para mim, sem dúvida, as artes marciais
Claro que há bons treinadores e há maus treinadores também. Sim. E há treinadores que incentivam os atletas de A uma violência. forma errada. A violência, a faltarem às regras. Mas não dura muito, né? Acaba. A gente tem um ditado no Brasil, né? A cobra não se cria, né? Você pode ver que Exatamente. não vai chegar num patamar de É um isso Zé que eu queria Forte, dizer. numa Dina Pedro, de Sim. pessoas que tenham. São referências, não. São Chega referências. a partir de um certo nível e aquilo não passa dali. Mas mesmo assim tens alguns atletas de alto nível de outros países que tu sentes, ei, esta atitude dele é... E isso acontece também com o próprio atleta, né? Eu vi muitas pessoas no Brasil, aqui eu não tive essa experiência, né? Pelo pouco tempo também. Onde eu passei, eu conheci o Malik aqui esqueci. Forte da casa. No Forte da Casa, esqueci o nome do ginásio. No Foi Iron onde Fitness. Iron Fitness. Foi logo que eu cheguei e aí eu fui lá, foi onde eu tive meu primeiro contato. Foi um ambiente muito familiar. Não treinei em outras equipes, eu acredito que, pelo que eu converso, isso também não acontece. Mas no Brasil eu tive uma experiência dessa. Quando eu conheci o Muay Thai, eu estava vindo de uma vida sedentária. Fumava, bebia, comia, trabalhava, enfim. Tava ali só curtindo a noite, né? Sim, sim. E aí falei, não, vou mudar. Eu já tinha treinado taekwondo quando adolescente e tive aquela pausa de rebeldia Sim, da adolescência, né? E aí quando eu vi o Muay Thai, eu tava puxando ferro. Só que aquilo não era pra mim, né? Sim, sim. Não tenho, roubava mais que, né? O professor saía ali 3 de 15. Eu Sim, sim. fazia 5, 3 e olha lá. Mas pronto. E nesse ginásio tinha ali, eu tava tendo uma aula de Muay Thai, eu assisti, me interessei, porque sempre Sim, gostei sim. daquilo, falei, vou fazer. No dia seguinte, me matriculei. Na primeira aula, ainda foi eu e um amigo na altura, isso tem uns 15 anos atrás. Na primeira aula, ele fez ele exigiu de nós que fizéssemos o mesmo treino daqueles gajos que estavam lá há muito tempo. Até aí tudo bem, mas a forma que ele conduziu e o que eles... Eu lembro que eu tive que dar... Eu e esse amigo tivemos que dar coisa de 100 chutes num saco. O que pro Diogo faz isso, talvez Sim, sem parar, nunca vais pedir um isso. gajo, sedentário, pesado. A minha panturrilha, ela lesionou que eu só fui uma aula. E ficou preta. Que eu acho que Fizeste uma ruptura, sim, ficou preta. não voltei. É por isso que eu falo, esse tipo de profissional não cresce. Claro. Por quê? Porque ele não consegue atrair Mas, aquilo. com muita pena minha, é esse tipo de profissional que cria depois este estereótipo que tens as pessoas, como o teu amigo do trabalho, que está a dizer, não, Muay Thai não é para mim. Eu não vou lá, vou estar lá a apanhar ou a dar 100 pontapés no saco e a ficar aleijado. Ainda bem que são poucos, Exatamente, né? mas na realidade ainda tens, talvez por cá, 15 anos atrás, isso era normal de acontecer, porque antigamente era normal, tu chegavas a um ginásio, quando eu comecei a treinar, tu chegavas ao ginásio, bora malta, bate no saco, é treino livre, quem quiser vai fazer sparring, quem quiser vai bater no saco, quem quiser saltar a corda, não havia uma organização, o treino era muito assim, e mais antes ainda, se calhar há 25 anos nos esportes de combate em Portugal, eu acho que até no mundo, o treino era muito duro, tu chegavas Era hoje... a força. Exatamente, não existia técnica, luta, né? Era exato. quando você aguenta e quando você... E depois era, no meio de não sei quantos gajos que experimentavam aquilo, havia um que dava campeão, porque era mais duro, era o que sobrevivia ali no meio. Um exemplo você falou do Pride, né? Exatamente. Até hoje, quando eu assisto algumas coisas do Pride que passa aí, às vezes, né? Eu falei, tinha que ser maluco. O gajo no chão, tu ia chutava a cabeça, pisava. Aquilo era uma coisa... Mas pronto, né? Não é aquilo, tá, malta? O desporto de combate evoluiu muito, Sim, né? mas é engraçado isso que estás a dizer. E com o tempo, acho que o método de treino mudou bastante. A maneira das pessoas, dos próprios treinadores, estudarem sobre o que é um bom treino, até que faz um atleta, mesmo que seja de competição, chegar a um patamar mais elevado, não é só pôr as luvas e andar à porrada no treino. Isso não é nada. Tem que fazer técnica, tem que descansar bem, tem que hoje fazer treino de preparação física, amanhã fazer treino mais técnico, amanhã sim faz um treino mais duro de pause e sparring ou clinch. Tem que ter aquele... Exatamente, tem que haver um método de treino. E isso acaba por ser mais fácil até para pessoas que não querem competir, que só se querem sentir bem, de irem ao treino e perceberem. Que é a famosa manutenção. Exatamente, eu vou É o fazer que eu faço. claro. Eu faço manutenção. Faço um sparrizinho ali. Mas atenção que é outra coisa muito importante para os treinadores perceberem e para o público português das artes marciais perceber também, é que um desporto, seja ele qual for, não vive sem atletas de manutenção. Se tu
enquanto treinador, só tiveres uma equipa de competição, esquece o que tu achas que vais ganhar muito dinheiro a ser treinador de competição. Não vais. Vai-te dar mais... Salvo se fosse um Estados Unidos, futebol Pronto. americano, que Eu já tô- vem claro, ali da... que já exatamente. existe uma indústria por Se trás fores treinador daquilo. de futebol aqui em Portugal, eu não estou a falar desses casos, mas estou a falar, na maior parte dos esportes, não é a competição que te vai dar dinheiro. Sim, é o Tu, recreativo. exatamente, é as pessoas que vão treinar para se sentir bem. Se eu tiver, e até é importante que se perceba também, se eu tiver uma grande percentagem de praticantes de manutenção, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro enquanto treinador para dedicar aos atletas que querem ser competidores. E porque eu vou ter outra... Agora, se eu só tiver uma equipa de competição que não me vai dar dinheiro, porque são os atletas que querem competir, se calhar não têm dinheiro para pagar a Que também mensalidade. depende da luta para... Exatamente. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro para me dedicar a eles da mesma forma do que se tiver atletas de manutenção e que me vão permitir ganhar até algum dinheiro para dedicar à minha equipa profissional. Então, perceba uma coisa, não há desporto que não tenha atletas de manutenção. Tem que haver para o desporto crescer, para o público crescer. Porque o que é que acontece? O que vai quebrar este estereótipo que existe nos desportos de combate em Portugal é mesmo as pessoas de manutenção. É a rapariga que hoje vai lá experimentar o treino pela primeira vez e vai para casa dizer ao pai e à mãe: "Ei, foi muito fixe, os meus colegas de treino super simpáticos, gostei, quero continuar." E os pais vão ficar: "Epá, ok, se eu alguma vez pensei que a minha filha fosse fazer kickboxing e agora diz que está a treinar e que está a gostar daquilo." Se calhar um dia os pais vão ver o treino da filha e vão dizer assim: "Epá, eu até gostava de experimentar isto também." De outra forma iam ficar só a pensar que kickboxing e Muay Thai, lá está, são uns ogros, só sabem andar à luta. E são este tipo de pessoas que te praticam só para se sentir bem, que vão passando a mensagem de umas para as outras e fazem com que o estereótipo destes esportes de combate em Portugal se quebre. Exato. O Diogo estava me falando uma coisa, eu estava lembrando de uma cena que eu vi. Eu treino de manhã, lá com o Malik, mas o ano passado teve um dia que eu não pude ir e eu fui à noite, né? Não gosto de ir à noite porque já é 8h30 da noite. Sou meio velhão, já quero estar em casa essa hora. E aí eu cheguei e tava tendo a aula do juvenil, das crianças, né? E aí eu vi ali o Malik comandando as crianças, né? A molecada é terrível, né? Um pula pra cá, o outro já... Tudo, né? E aí eu vi aquilo, né? Que é a questão da disciplina, né? Então, e aí do outro lado eu vi os pais olhando, né? Talvez o pai... Aquilo que ele tá tendo dificuldade em casa, que é natural, também tem, Sim, claro. Também tem a minha miúda, né? E você vê uma outra pessoa de uma forma conseguindo colocar o teu filho... Não, é isso aqui, esse é o caminho, você tem que obedecer. Que é essa cultura oriental, essa coisa do... Eu sempre admirei os japoneses por isso, né? A questão do comportamento, né? Que é o que a arte marcial, na alma mesmo, é o que ela tende a pregar, né? E aí, reforço. Quando você tem o Diogo, seja lá quem for, aquele... Como que é o lutador lá do Zé Fortes, lá, o conhecido? É o Luís Africano. Luís Africano. Tô pegando exemplos aqui pra malta, né? Sim. Que são pessoas que são mais conhecidas. Numa situação de conflito na rua, é capaz de... Não digo apanhar, mas vai ser o último a levantar a mão, porque... sabe, tem autoconfiança, não precisa mostrar. É diferente, eu acho que quando a pessoa sabe aquilo, claro, ele acaba sendo... Eu até acho que acontece uma coisa que é engraçada, que é, tu sabes evitar. Exato. Tu sabes evitar, tu sabes lidar, tu consegues facilmente perceber, pá, este gajo, se calhar isto vai escalar aqui para uma coisa que eu não quero, afasto-me, vou-me embora, não... Sabes evitar. Apanhar é difícil, porque tu também há um limite, não é? Tu não permites que as pessoas faltem ao respeito gratuitamente, mas tu sabes lidar com a situação de forma muito diferente. Por aquilo que disseste, tens confiança, consegues estar calmo. Acho que a maior parte das pessoas não sabe lidar com essa situação de stress, em que de repente tem alguém a falar alto, tem coisa e escala rapidamente para uma coisa mais violenta. Eu, na realidade, eu luto todos os dias no treino. Não dessa forma, mas eu sei lidar com uma situação de pressão, sei o que é ter alguém a pressionar-me fisicamente e alguém a gritar, ou que eu percebo que a postura corporal vem de uma forma mais agressiva, tu consegues ler aquilo com mais facilidade e lidar com aquilo de outra maneira. Sim. Eu não me lembro... já foi há muitos anos atrás que eu tive algum conflito na rua. E a resposta que a gente dá, ela influencia muito, né? É como o Diogo acabou de falar. Um grita, o outro grita. Claro, exatamente. E quando você tem esse contraponto, você consegue... Exatamente. Tu até desarmas as pessoas com a tua forma de falar. Só pelo tom de voz a gente já consegue. Exatamente, sem dúvida. Exato. E isso é uma coisa que as artes marciais dão.
Exato. Agora falando de arte marcial, é o nosso tema principal, mas fala aí. Não vale, vou colocar uma regra aqui na minha pergunta, que senão, né, fica. Também eu não quero deixar ele numa situação de conflito. Não pode ser ninguém do seu time. Não pode ser Sim, ninguém sim. não adianta só falar que Sim, é a sim. Dina, que é o Rui, que é o Nuno, tem o Sim, Nuno, sim, né? Um abraço pro exatamente. Nuno aí também. Tem a malta lá da Dinamite. Me fala uma referência do desporto de combate. Mundo afora. Que é Mundo hoje, fora. assim, você fala assim, esse é o cara. Pode ser do K1, pode ser de Sim, Muay sim, Thai, sim. enfim. É assim, tens vários. Uma referência para mim é assim, eu sou alguém, eu cresci a ver muitos lutadores que me influenciaram positivamente, independentemente das modalidades, porque eu sempre vi tudo, lá está, desde o Pride, ao UFC, ao K1, ao boxe, eu cresci também a ver muito boxe. Há muitas referências que eu posso dar aqui de atletas que eu nunca tive ídolos, não era que eu quero ser aquele atleta, não, mas eu sempre tive respeito por grandes atletas. E um atleta que eu admiro mesmo muito, 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 até porque ele, ao longo da carreira dele já teve algumas lesões e recuperou e acabou por vir e agora até lesionou-se outra vez, foi o Giorgio Petrosyan, que lutou com o Superbon agora no ano e que sofreu aquele KO. O Giorgio é uma lenda dos esportes de combate, é uma lenda viva né, regras K1, mais ele fez alguns combates de Muay Thai, mas ele nem era tanto do Muay Thai, era mais um kickboxer, e no kickboxing ele é uma lenda viva, é uma grande, para mim é uma referência que quando se fala de kickboxing, de Muay Thai, de stand-up fighting, de lutas em pé, tem que se falar do Giorgio Petrosyan, não há forma de não falar. Ele é um grande, grande atleta, com um palmarés impecável de lutas. Eu, se não me engano, ele há de ter 3 derrotas em não sei quantos combates que ele tem. E já foi alguém que, como eu disse, passou por lesões. Ele já partiu várias vezes a mão esquerda e conseguiu recuperar e voltar a competir e voltar a lutar na alta roda, ganhar combates outra vez. E isso também é uma forma de tu veres o que é que um atleta é na realidade. Porque quando tudo corre bem, é fácil ser atleta, não é? Tu vais, ganhas os combates, não te aleijas, não nada, tudo é fácil. Quando corre mal é que tu vês realmente se és verdadeiramente um atleta e até que ponto é que tu gostas e que consegues ir pela modalidade em si, não é? Então o Jorge Petrosyan acho que é uma grande referência para mim enquanto atleta. Boa. Você tocou num ponto que me chamou a atenção, que eu acabei pensando em algo totalmente diferente. Nós temos aí, mais uma vez, desculpa, que é o português que foi recém-contratado pelo UFC. O André Fialho. É um mal também que sofre a torcida, né? O atleta sofre muito com a torcida, né? Então vamos pegar lá, o José Aldo no Brasil. Sim. 10 anos defendendo o Anderson Silva. O cara perdeu, claro. Acabou. As pessoas apagam tudo que o Gajo fez, né? E aí a gente pega aí esse atleta agora que está indo pro UFC e tal, a importância de ter a torcida apoiando, né? Não só na vitória, mas na derrota eu acho que é a hora que os torcedores têm que mais ainda fortalecer, né? Agora, eu tenho uma coisa engraçada para dizer sobre isso e sobre a minha forma de encarar isso, e que talvez até seja errada em alguns aspectos, mas que foi, eu deixei de ligar a influência, a opiniões externas a mim. Deixei de ser influenciado por fatores externos. Relativamente rápido no meu percurso enquanto lutador, eu percebi que quando perdia ia ter pessoas a dizer, fizeste isto mal, não treinaste assim, não treinaste assado, estás não sei o quê, andas a brincar e blá 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 blá, e eu podia ficar triste. Quando eu ganhava, és o melhor, vais ser o maior campeão do mundo, isto, treinar 2 vezes por dia, tu és maluco, nem tens de treinar 2 vezes por dia, vai sair, às vezes vem curtir, mas ganhaste o combate há 2 semanas, agora vem a sair à noite. E eu comecei a pensar, bem, então, se quando eu perco e tiver a ouvir o que estes gajos me estão a dizer, por muito vontade de me ajudar que eles tenham, se eu perder vão-me estar a dizer, tens que treinar mais, não vales não sei o quê, eu vou ficar triste. E vão dar demasiado tempo a chorar a minha derrota, a pensar, não consegui. Eu treinava 2 vezes por dia, não foi suficiente, então vou ter que treinar quantas vezes? Mas se eu ganhar o combate, já vão dizer, vem sair, vem curtir, não sei o quê. Então eu vou ficar muito tempo a festejar a minha vitória e no final, quando tu fazes as contas, se perderes muito tempo a chorar as derrotas, estás a perder tempo. Se perderes muito tempo a festejar as vitórias, também estás a perder tempo. Eu dizia uma coisa há uns anos atrás e hoje ainda digo, que é, eu lutava no sábado, segunda-feira eu estava no ginásio.
Se eu não tivesse aleijado, se eu não tivesse lesionado, eu lutava sábado, segunda, Vida que estava no segue. ginásio. Estava a treinar outra vez. Houve uma fase da minha carreira em que eu lutava todos os meses. Então eu já sei, não havia muito tempo para estar. Hoje eu estou a lutar, perdi, mas não estou aleijado. Segunda estou no ginásio porque daqui a um mês há outra. Hoje estou a lutar, ganhei, boa, correu bem, ok. Sento-me, avalio o que é que eu podia ter feito melhor, o que é que podia ter corrido melhor na preparação, na dieta, no combate em si. Isto, ok, ganhei o combate, mas há isto que eu tenho que melhorar. Vamos treinar. Para o mês que vem há outro combate. Hoje perdi, o que é que correu mal? Correu isto, ok, vamos melhorar, vamos treinar. E tu não, se tu tiveres muito ali a ouvir as opiniões da torcida, é mau para ti. O melhor, nessa hora, a melhor pessoa a te orientar é a equipe que está consigo, são seus parceiros de treino, seu treinador. Exatamente, o treinador e os seus parceiros de treino, ponto. E é importante que nós pensamos, às vezes nós enquanto lutadores não percebemos certas coisas que nos acontecem. Ei, porque é que as pessoas estão a dizer isto? Porque é que está a acontecer isto? Agora perdi o combate e toda a gente está a dizer mal. Lembrem-se de uma coisa, 90% das pessoas só vê os 15 minutos ou os 20 minutos que tu estás em cima do ringue. Quem foram as pessoas que estiveram contigo no ginásio de manhã, à tarde, em casa quando tu estavas-te a deitar às 10 da manhã para no dia a seguir estás-te a levantar às 6 da manhã para ir treinar? Na casa quando a malta está comendo aquele porco assado e você está comendo aquele franguinho. Quem é que passou contigo esses momentos? Só essas pessoas é que sabem realmente o que é que foi tu chegares acima do ringue e aqueles 20 minutos que estás em cima do ringue não representa nada. Os 20 minutos em cima do ringue representa 10% de uma preparação. Que é o que eu tento explicar a alguns atletas que estão a começar agora, que é, tu perdes o combate, mas aquilo que tu treinaste e aquilo que tu fizeste durante a tua preparação não foi apagado. Tu ganhaste com isso, tu aprendeste, evoluíste enquanto atleta. Está salvo no HD. Exatamente. Né? A derrota é um pormenor. Claro que nós queremos sempre ganhar, claro que nós fazemos sempre o nosso melhor para ganhar. Eu estou em cima do ringue, eu não penso em mais nada a não ser o que é que eu tenho que fazer para ganhar este gajo. E agora ele está a fazer assim, eu tenho que fazer assado. E querer ficar por cima. Isso está dentro de mim, eu quero sempre ficar por cima. Mas quando chega ao fim do combate, eu sei que há a possibilidade de eu perder o combate. E se eu perder, é pensar no que é que eu quero melhorar, mas não dar muita importância às coisas que as pessoas vão dizer, as que não passaram aquele tempo comigo, as que não me viram a treinar de manhã à tarde, as que não viram a dieta que eu fiz, as que não viram as sessões de fisioterapia que eu estava aleijado do treino porque levei um pontapé no braço ou um pontapé nas costelas e tenho que ir à fisioterapia. Quem não passou comigo esse momento não sabe o que é que foi preciso para eu chegar acima do ringue. Exato. Então, a opinião dessas pessoas conta até certo ponto. Não podemos dar... E atenção, eu digo isto, eu adoro que os meus amigos me deem a opinião deles, adoro que a minha família me dê a sua opinião também. Eu fico... Mas a gente tem que... Exatamente. O quanto a gente pode absorver daquilo. Eu tenho um enorme respeito pelas pessoas que me apoiam enquanto lutador. E um obrigado do fundo do coração a todos. Ainda agora no Campeonato do Mundo, o Campeonato do Mundo correu muito bem, à parte de eu me ter lesionado, porque eu durante o combate nem me apercebi, mas quando saí do ringue comecei a perceber que estava aqui com uma pressão enorme na cara e quando toquei tinha um buraco na cara e quando fui ao hospital percebi que tinha que ser operado. E as pessoas apoiaram-me imenso, eu recebi mensagens como acho que nunca tinha recebido nos combates profissionais, que recebi agora de parabéns, tanto tempo sem lutar e conseguiste trazer uma medalha de ouro. Muitas pessoas não acreditaram, até que pensaram, o Diogo vai agora ao Campeonato do Mundo, está quase há 3 anos sem jogar, vai fazer uma categoria acima, se calhar perde logo no primeiro combate. Muitas pessoas vai lutar com atletas que estão rodados, com bom nível, não vai ter hipótese. E eu recebi muitas mensagens, mesmo antes do campeonato, de apoio de malta a dizer, só o ires é uma vitória, parabéns por isso, muito obrigado. E eu adoro ouvir a vossa opinião. Mas eu sei que enquanto atleta eu tenho que saber filtrar muito bem o que é que me vai influenciar de uma forma negativa e de uma forma positiva. Exato. E o que me vai influenciar de uma forma positiva é a opinião de 2 ou 3 pessoas que estão comigo diariamente no ginásio, que é a Dina e os outros treinadores adjuntos e um ou outro colega de treino, que mesmo assim não podem ser todos, porque há colegas de treino que têm a noção do que é que tu estás a fazer e há outros que não têm assim tanta noção. Exato. Por isso é muito importante saberes lidar com estes fatores externos na tua vida para conseguir chegar a um ponto mais elevado na tua carreira. Exatamente. É saber dosar e fazer um bom filtro no ouvido, né, daquilo. E entender que faz parte. Faz parte. Quem não conhece, opinar, falar de algo que não conhece. Faz parte da natureza do... E vês isso no futebol, que é a coisa que toda a gente conhece e toda a gente percebe. Quantas pessoas estão a ver... O treinador está sempre errado, exatamente, né? O gajo está lá... Ele estivesse ali, esta substituição, o que é isto que este gajo está a fazer? Esta tática, então não pôs aquele gajo. Eu acho que a profissão mais ingrata é ser treinador de futebol, né? Que você já viu? Ganhou o campeonato.
perdeu, já não presta, não vale mais nada. E Diogo, vamos fugir um pouquinho agora do assunto Muay Thai. Vamos abrir aqui. O Diogo vem investindo aí numa carreira diferente, que é como músico, artista. Fala um pouquinho aí. Eu sou fã do rap, já faço um spoiler aqui. É engraçado, eu comecei a fazer rap antes até de fazer Muay Thai. Eu comecei a fazer Muay Thai com 14 e comecei a escrever rap talvez com 13, eu acho que com 13 comecei a escrever. Porquê? Porque tinha muitos amigos meus ligados ao rap, alguns amigos mais velhos ouviam muito rap e eu ouvia também e comecei a perceber, a mensagem que eles passam, as letras são coisas sentidas. Eu tenho uma característica que estou agora a aprender até a mudar um bocadinho dentro de mim, que é eu falo pouco dos meus sentimentos e da minha maneira de ver a vida. E agora começo-me a expressar um bocadinho mais até da minha maneira de lidar com os meus próprios sentimentos. E o rap era uma maneira que eu tinha de escrever aquilo que eu sentia, aquilo que eu vivia na minha vida. Se expressava melhor escrevendo do que a falar. E foi uma coisa que eu sempre fiz, desde os 13 comecei a escrever, sempre fiz. Houve ali uma altura na minha adolescência que levei o rap até de uma forma mais séria. Eu ia ao estúdio com regularidade, tinha muitos amigos meus a gravarem músicas, alguns a darem concertos. Eu na altura nunca tinha dado nenhum concerto, mas escrevia, gravava com eles e levava aquilo algo a sério. E talvez por volta dos 18, 19 perdemos acesso ao estúdio dos nossos amigos que a gente costumava ir gravar, então acabámos só por escrever e falava com os meus amigos sobre rap e fazíamos os freestyles, os nossos improvisos, sons de improviso uns com os outros, mas não conseguimos levar aquilo um bocadinho mais a sério. E fui sempre escrevendo. Quando comecei a lutar mais Muay Thai a sério e tudo, não me dedicava ao rap de uma forma profissional, entre aspas, mas em casa quase todos os dias eu escrevia qualquer coisa. Numa fase em que estava mais pensativo ou isso, eu utilizava muito o rap para escrever. Depois mostrava as letras aos meus melhores amigos, que fazíamos rap uns com os outros, na brincadeira, mas fazíamos. Em 2019, quando eu parti o prónio, eu não podia treinar, sequer eu estava de muletas, não podia fazer nada. Eu disse, tenho aqui tanta letra escrita, tanta coisa que eu acho que até tem algum potencial. Porque não falar aqui com alguns amigos meus que têm acesso ao estúdio e ir experimentar gravar, ver como é que corre. Pronto, e foi assim. Acabei por através das redes sociais, falar com um grande artista no rap português que é antigo e foi dos pioneiros do rap em Portugal, que é o Lancelot, que também treina kickboxing nas Águias de Camarata aqui com o mestre Armandino. E falei com ele e disse, olha, ando aqui à procura de um estúdio para gravar umas cenas. E ele disse, eu não fazia ideia que tu também escrevias rap. Eu conheço só enquanto lutador. Pronto, comunicação é tudo, né? Às vezes você está do lado de um gajo que gosta da mesma coisa que você, que faz a mesma coisa. Se não se falar, não se sabe. Eu sempre, olha, como tu és uma referência no rap em Portugal e eu vi que também praticavas e que me seguias aqui no Instagram também e que tínhamos já alguns gostos em comum, decidi falar contigo e conheci o Lancelot. Ele apresentou-me aos produtores dele e ao estúdio em que ele costumava frequentar, que hoje em dia eu faço parte desse estúdio também, que é a Koala ali em Odivelas, e foi assim. Comecei a gravar, dediquei-me um pouco mais a sério desde então a voltar a escrever com o intuito de lançar músicas, não ser só para ter as músicas escritas para mim. E eu não tenho intenção de ser um grande rapper super conhecido, nada disso. Não é isso. Eu faço porque eu gosto de rap e gosto de pôr músicas cá para fora e gosto de experimentar coisas diferentes. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios. E eu hoje em dia até faço algumas músicas de um estilo de rap que eu achei que nunca iria fazer na vida. Achei, não, aquele tipo de rap não é o meu tipo de rap. Mas quando chego ao estúdio e me metem um instrumental daquele tipo de rap e dizem, não, tenta lá escrever para isto, não sei o quê. Eu assim, não vou dizer que não, vamos lá tentar. E depois gravo e, até gosto. Não tenho intenção de ser um grande rapper, mas é uma coisa que me preenche enquanto pessoa e me faz bem, então eu gosto, vou continuar a fazer e não vou deixar de fazer rap nos próximos tempos. E me fala de uma influência, assim, algo que, desde criança. Desde criança um rapper assim que... Há uma banda aqui em Portugal, que é os Dilema, que é uma banda do Norte, que eu já tive a sorte Dilema, exatamente, já tive a sorte de conhecer um deles pessoalmente, e é mestre de artes marciais, ele é mestre de uma arte marcial coreana, ele está a viver aqui em Lisboa, apesar de ser oriundo do norte do país. Não é o Taekwondo, não? Não, é Kuk Soobon. É uma arte marcial menos conhecida, mas vejo que tem ali algumas influências do Taekwondo. Eu um dia até fui fazer uma aula com ele. O nome dele enquanto rapper é Maze, chama-se André, não estou agora a recordar do apelido, e é mestre de Kuk Soobon já há algum tempo. É engraçado,
ele ser rapper também estar ligado às artes marciais, e a banda que ele pertencia, ou que ele pertence, aliás a banda continua no ativo, que é os Dilema, é uma banda que me influenciou muito pela mensagem que passava nas suas músicas, e isso é uma grande referência para mim. O rap sofre o mesmo problema que as artes marciais, o preconceito. É verdade, sim. Quando eu conheci a minha esposa, e eu lembro, ela gosta de sertanejo, né? E aí pra você fazer aquela média, já sabia do gosto dela, então ela entrava no carro, eu nem colocava meus rap, deixava, né? Colocava ali o sertanejo, tudo que ela gostava. Gustavo Lima, aquelas coisas todas. Também gosto, porque eu sou um cara muito eclético. Hoje até ópera. Eu gosto de tudo, exatamente. Hoje mesmo eu tava com a minha filha, eu tava ouvindo no carro James Brown, que eu amo aquela música com Luciano Pavarotti. Antigo, um concerto que eles fizeram, uma música sensacional. E mexe, né? A música tem um dom de mexer com a gente ali, né? Eu sou chorão, então eu choro mesmo. E a ópera é uma coisa que mexe muito comigo. Mesmo não entendendo o que o gajo tá falando, mas é o instrumental ali, né? A música tem muita influência sobre nós, não é? E aí depois de uns 15 dias que eu falei, bom, já conquistei o coração da guria, né? E um dia eu coloquei, ela, nossa, olhou pra mim assim, credo. Porque vem sim um palavrão, vem sim um pouco mais de energia na fala, mas se você perceber, lógico, há alguns que desviam, mas 99% do rap ele traz uma mensagem e uma realidade que poucos não querem falar. Essa é a realidade é que é um protesto, é uma forma de você, né? Tu tens vários tipos de rap e hoje em dia o rap é uma coisa muito mais abrangente do que antigamente. Mas antigamente até se fazia muito rap de intervenção. Era sempre uma mensagem que tu querias grito passar. De socorro. Exatamente, que tu querias passar. E hoje em dia, apesar de tudo, e muito da coisa que alguns até adolescentes passam nas músicas que fazem, que talvez os adolescentes é quem tem mais visibilidade no rap, as pessoas não gostam das mensagens que eles passam, mas aquilo é uma realidade. E às vezes o rap é importante. Seja do seu bairro, seja da sua vida. Por muito que a gente não goste daquilo que está a ouvir ou que aquela pessoa está a dizer, se aquela pessoa está a dizer aquilo é por algum motivo. Ninguém gosta de ouvir a verdade. E a verdade é essa, é que há coisas que chocam. Eu sei, há coisas que eu ouço e digo, fogo, este gajo está a dizer isto na música, mas aquilo é verdade. E se não for verdade, porque ele não viveu aquilo, ele viu alguém viver aquilo, ele sabe que aquilo se passa também ou no bairro dele, ou no sítio onde ele mora, ou no estilo de vida que ele leva. É apologia ao crime, é apologia às drogas. Não. É o retrato de uma realidade. E por muito que a gente não queira ouvir falar sobre isso, se aquilo existe, até é importante que seja falado. Porque se nós não gostamos e se achamos que as pessoas não deviam viver naquele tipo de vida, temos que fazer para que a sociedade mude e aquilo não aconteça. Acho que já chega também de achar muito que os bandidos vendem droga ou rouba ali, não sei o quê. Espera aí, se toda a gente vivesse uma vida minimamente normal, em que eu tivesse dinheiro e que pudesse chegar a casa e alimentar os meus filhos, ter uma vida tranquila, acha que eu vou estar a vender droga ou que vou estar a ir roubar um banco ou que vou estar a fazer o que é que... Ninguém quer fazer isso. Sim. Se eu cresci num bairro em que se não vender droga passo fome, se não for roubar não tenho forma de comer, se não for roubar ali no mini preço uma sandes para o lanche eu vou ficar sem comer 24 horas e tenho 15 ou 16 anos. E mais que isso, né? Falamos de influência, né? Tem um cantor de rap que eu gosto muito, aí lógico, vou defender meu país, porque claro, como eu gosto muito de rap brasileiro. 39 anos, 35 foram lá, né? Gosto aqui, eu comecei hoje eu escuto muito alguns portugueses. Tava muito fã, porque eu gosto daquele estilo mais gangsta rap, curto mesmo. Então, o que faleceu agora, que foi o Mota Júnior, né? Então, sim. Tava a ouvir muito ele. E o fato dele cantar crioulo me chamou muita atenção. Mas lá no Brasil tem um que eu gosto muito, que é o... oh, meu Deus... Agora que eu estou tentando lembrar, que ele é do Rio de Janeiro. E ele retrata a realidade do Rio de Janeiro. E aí muitos criticam, né? Poxa, mas o gajo tá lá no morro com um fuzil e tá matando. E aí, por que eu tô falando isso? Falando sobre influência. Ele nasceu ali. A pessoa que nasce dentro daquele morro do Rio de Janeiro, para quem não conhece a realidade do Brasil, muitos não conhecem nem a praia. Às vezes você tem um adolescente que tem 14 anos de idade que ele nunca saiu do morro. Cidade de Deus é claro, como se fosse...
Vamos pegar ele Setúbal, Almada, não sei. Você Sim, pegar sim, sim. Almada inteiro e aquilo ser um complexo de favelas. Então muitos não, a vida deles é ali. E quem que é o ídolo dele? Quem que é o herói dele? É o criminoso. Que tá ali com relógio de ouro, que tá com cordão de ouro, que tá com fuzil, que tá cheio de dinheiro e tá ajudando ali. Lógico, existe Sim, claro. contraponto. Mas tem comida na mesa. Você entendeu? E aí é aquela influência. Então é difícil a gente criticar a realidade. Claro. Quando nunca passámos por aquilo, e por isso, voltando ao início da nossa conversa, o viajar e o ver as coisas diferentes é muito importante, porque há muita coisa que tu criticas e quando estás lá e vives aquilo ao pé de ti e percebes aquilo que se está a passar ali, se calhar não posso criticar isto, porque isto realmente acontece, porque isto tem alguma razão. Agora eu entendi o porquê disso. Exatamente. E lá está, como estavas a falar, o rap muitas vezes retrata uma realidade que nós não queremos ouvir, mas ela existe. E acho que é importante que as pessoas percebam realmente que ninguém é bandido porque quer. Se eu tiver uma boa influência das pessoas que me rodeiam, porque todos têm um estilo de vida minimamente normal, que me deem comida na mesa, e atenção, é normal os adolescentes fazerem as neiras. Toda a gente na adolescência fez as neiras. Isso é normal, nem sequer não vou nem começar. Claro, exatamente, senão temos que fazer outro podcast aqui. Nem vamos falar disso. É normal na adolescência haver as neiras. E há pessoas com mais propensão para fazer as neiras do que outras. Verdade. Mas 90% das pessoas que a gente considera bandidos, sem ser os políticos, que os políticos é o inverso, é outra história. Mas isso, não entrando por aí, sem brincadeiras, são pessoas que, se tivessem a possibilidade de viver uma vida normal, viviam. Se eu pudesse trabalhar. Isto basta nós vermos cá em Portugal, o ordenado mínimo, se não me engano, é 600 e tal euros. Acho que agora foi para 720, né? 720, um grande aumento, né? Salvou incrível. A vida do... 720 euros. O ordenado mínimo. E já para não falar das pessoas que não conseguem arranjar trabalho, porque mil e uma razões não conseguem arranjar trabalho. Se nós pensarmos, quem é que em Portugal vive com 720 euros por mês? A pagar uma renda, a pagar a compras... Hoje uma renda de um T2 em qualquer lugar de Portugal é no mínimo 500 euros. Pensarmos nisso, se eu pagar uma renda, até vou baixar essa renda, vamos inventar, dizer que a renda é 400 euros. Eu tenho 320 euros para viver um resto do mês, para pagar as contas da minha casa, água, luz, compras que eu tenho que comer, conseguir deslocar-me para ir até ao trabalho, pagar transportes públicos, porque há muitos trabalhos que não pagam o transporte para o trabalho, pagar transportes públicos só o carro. Quando começamos a fazer contas, é insustentável, não dá. E depois, claro que há pessoas que vão fazer a geneira, vão dizer assim, se calhar vou fazer um bocadinho mais ali, um bocadinho mais aqui, isto até nem é assim a coisa mais bonita de se fazer, mas tem que me safar. Faço um comparativo com o CD pirata. Lá no Brasil, teve uma altura, você ia na feira de domingo, eu comprei DVD, os filmes, meu carro era por quê? Você vai, lá a gente chama de feira de rua, igual tem na feira do relógio. É feira, exatamente. Lá é muito comum e tal. Eu ia na feira, comprava 10 CDs, 10 DVDs por R$10. Lançamento, claro. O filme acabou de sair. Sim. Aí você fala, não, vou ajudar o artista, vou comprar um CD e o Diogo acabou de lançar um CD. Aí eu vou lá, na altura tinha Saraiva, né, uma grande livraria que vendia também alguns produtos musicais, e tinha lá o CD. O mesmo CD custava R$60. Tá. A pessoa que ganhou o ordenado mínimo, claro. O que ela vai? Ela quer ouvir aquela música, ela pode pagar 70 euros num DVD do Diogo? Não. Mas o DVD do Diogo tá ali, na feira do relógio, tá por 5 euros. Claro. Sim. Não tem como competir com isso. Então, assim, o próprio sistema não ajuda, né? E atenção que... E não é culpa do artista, né? Porque o problema é o que tá... Artista, é a taxa tributária, é tudo que tá por trás daquilo. Isso é... Eu próprio, eu comprei muitos CDs piratas, muitos DVDs piratas, e contra mim falo, porque eu, enquanto lutador, eu sei que uma coisa que influencia o cachê que eu recebo ou não é o pay-per-view. É só ver pessoas a pagar para me ver... Seja o físico, seja o ingresso. Exatamente, ou até, hoje em dia, nas plataformas online para pagarem para ver. E se uma grande organização me convida para lutar e tem o pay-per-view à venda para ver no site deles e não há muitos portugueses a comprar, eles dizem, o Diogo não tem assim tanta visibilidade. E eu sei que cá muita gente faz uma coisa que prejudica os atletas, mas acaba por fazer sentido, que é, para pagar o combate do Diogo são 20 euros. Vamos nos juntar 10 pessoas e é 2 euros a cada um. Em vez de ser 10 pessoas a pagar 20 euros, é só
uma pessoa a pagar 20 euros e que paga 2 euros os amigos e juntam-se todos em casa a ver o computador, a comer. Isso quando não tem alguém ainda que vai lá e deve filmar até ali. E filmar assim e a passar para mais não sei quantas pessoas. Na realidade, isto não ajuda os atletas, não é? Porque se nós queremos ajudar os atletas, temos que lhes dar visibilidade, temos que mostrar que estamos aqui. É a melhor forma de apoiar. Exatamente. De outra maneira, eu também percebo que nem toda a gente tem 20 euros para dar para ver os combates e fala com os amigos e cada um dá 2 euros. Por isso há aqui uma dualidade de conceitos, vamos dizer assim, que é difícil de combater enquanto o sistema estiver montado desta maneira. Agora, é importante que se perceba aqui. Eu acho que as coisas têm valor, não é? Eu gosto de receber dinheiro quando vou lutar, porque eu acho que mereço pelo nível que eu tenho enquanto atleta, por tudo aquilo que eu dediquei até ter este nível. Também. E é o mínimo para conseguir. Exatamente. Fazendo aquilo que... Eu a dizer este tipo de coisa, às vezes podem achar que eu sou quase apologista de uma política de esquerda ou de direita. Eu sou partidário, não sou nem de esquerda nem de direita. Só acho que há coisas que fazem sentido e há coisas que não fazem sentido. E percebo e respeito toda a gente. E percebo que tenho amigos meus que não têm 20 euros para pagar e querem ver o meu combate à mesma e que vão se dividir entre eles e dar 2 euros. E tenho amigos que têm a possibilidade de dar esses 20 euros. Os que têm a possibilidade, agradeço que o façam porque me estão a ajudar a mim também. Os que não têm, gosto muito que vejam os meus combates, arranjo a maneira de ver os combates também. De alguma forma, veja. Exatamente. Diogo, o papo está muito legal, mas o problema ali é a bateria, né? Meu estúdio é muito humilde ainda, né? Quem sabe um dia ainda muito bom. Eu esteja aí. Antes da gente encerrar esse bate-papo, desde já agradecer, queria que... Qual a mensagem que o Diogo tem para essa molecada? De uma forma geral, não só como desporto. Como cidadão, como pessoa. Como cidadão, como pessoa. Sim. Lutem pelos vossos sonhos. Esforcem-se para fazerem aquilo que vos faz realmente felizes. E atenção, vai haver obstáculos, vai haver coisas que vão correr mal, mas isso é normal. Isso faz parte da vida. Nem sempre tudo corre bem. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Agora, se nós temos a certeza daquilo que queremos para ser felizes, lutem por isso. Foi o que eu fiz e ainda bem que eu fiz, independentemente de todos os obstáculos que aconteceram na minha carreira profissional. Eu sabia que queria ser lutador e que ia ser uma coisa que me ia completar em todos os aspectos. E lutei por isso e aí posso dizer que consegui. E hoje em dia sou uma pessoa mais feliz do que seria se não fosse lutador. Luta, canta, é feliz, não é? Sou sim, senhor. É isso que importa. Lógico, né? Muitos falam assim, dinheiro não traz felicidade. Não, ele traz. Eu quero ter uma casa, eu preciso de dinheiro. Eu quero viajar, eu preciso ter dinheiro. Mas eu acho que realmente fazer aquilo que a gente realmente gosta. Hoje tá cá fazendo um podcast com você. Pessoa que, como eu falei, que há 5 anos atrás eu estava vendo uma entrevista e falando, caramba, o cara lá do outro lado, lutando na China, que se tornou também uma referência, querendo ou não. A partir dali eu comecei a seguir você. Então tá aqui fazendo esse podcast pra mim é sinal de felicidade. E concordo consigo, acho que realmente buscar aquilo que a gente gosta. Não querendo prolongar, mas é o que... Ainda bem que a gente tem aquela, né? Mas não querendo prolongar, vou até abrir aqui, ó, que aí dá pra encerrar aqui o vídeo. Para te aparecer, para tu apareceres também. Deixa eu ver se o jogo tá aparecendo. Tá aparecendo. Eu chego. Fazer o que gosta, muita gente hoje está buscando só o dinheiro, né? Infelizmente muitos estão se formando em algumas coisas assim em busca de dinheiro, mas não estão olhando na frente e saber se em determinado momento da vida ela vai ser feliz. E atenção que o dinheiro traz felicidade até certo ponto, não é? Até certo ponto, porque tu tens mais possibilidade de fazer 1001 coisas que gostas. Mas tu trabalhares todos os dias da tua vida a fazer uma coisa que tu não gostas de fazer só para ter dinheiro, até que ponto é que tu vais ser realmente feliz? Aí o dinheiro não vai te trazer felicidade. Exatamente, não tens hipótese. E temos que pensar numa coisa. Hoje nós estamos aqui a falar no podcast, agora eu vou no carro para casa e posso morrer. Exatamente. Se a minha vida acabar agora, eu vou pensar assim, eu fui uma pessoa feliz, trabalhei numa coisa que eu gostava, tive amigos presentes em momentos com os meus amigos que eu gostava, fiz coisas que eu gostava, ou passei o dia fechado no escritório a fazer uma coisa que eu odiava fazer só para chegar ao fim do mês e ter um X número na minha conta bancária. São perspectivas da vida e cada um sabe de si, mas acho que muitas pessoas desistem dos seus sonhos com medo de um dia mais tarde não terem dinheiro.
Na altura que eu escolhi ser lutador e que me ia dedicar a 100% a ser lutador, acho que não havia ninguém a viver a 100% só de combater em Portugal. A dizer assim, eu luto e tenho dinheiro para combater. Se eu fosse a pensar assim, isto é impossível, não vou ser porque não vai dar dinheiro, eu hoje em dia não era o atleta que sou. E hoje em dia consigo viver só das lutas. E mesmo quando não estou a combater, consigo viver daquilo que as lutas me dão. Dou treinos, dou PTs, e isso permite-me viver. E sou feliz a fazer aquilo que faço, e acho que isso é o principal. Fica a dica aí, galera. Obrigado, Diogo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Espero ter uma nova oportunidade e ainda quero vê-lo combatendo aí presencialmente. E vai acontecer, e vai acontecer. Valeu. Obrigado, galera. Muito obrigado.